Resolver mais esse exercício diz assim: um aluno, ao ler este livro, está em sua sala de aula. Esse aluno, um aluno, tá sentado em uma cadeira. Então a gente pode pegar como exemplo esse molequinho aqui, certo? Esse molequinho está sentado nessa cadeira. Está em repouso ou em movimento? Explique. Cara, então, nesse caso aqui, depende. É isso que o livro quer que você entenda, que depende. Depende de qual referencial. O aluno, usando como referencial, vamos colocar aqui, depende do referencial. Então, assim, vamos colocar como referencial o livro. Referencial, o livro. Em relação ao livro, ele está em repouso. Vamos pegar outro referencial. Referencial, a professora. Parada. E a professora em movimento. Digamos que a professora está saindo da sala, tá? Vamos colocar um carro na rua. Um carro se deslocando na rua, certo? Então, nesses casos aqui, se a professora está parada, ele vai estar em movimento ou em repouso? Ele vai estar em repouso, porque não tem variação de espaço entre ele e a professora. Como vocês podem ver, ela está paradinha aí explicando, certo? A professora em movimento, digamos que a professora está saindo da sala para ir ao banheiro, ou para ir na sala dos professores, qualquer coisa. Então tem uma variação de espaço entre eles ficando cada vez maior, certo? Então, nesse caso, está em movimento. Vamos colocar aqui movimento, não sobrou muito espaço para eu escrever, né? Mas tudo bem, deu para entender. Um carro se deslocando na rua. Digamos que tem uma rua que passa fora da escola aqui, tem um carro aqui, ele está indo em direção, ficando cada vez mais longe do guri e da escola, consequentemente, né? Então, se ele está se deslocando na rua, passando pelo menino, e tem uma variação de espaço entre eles, ficando cada vez menor quando o carro está vindo em direção à escola, ou maior quando o carro passa pela escola, então, sim, nesse caso aqui tem movimento. O menino está em movimento em relação ao carro que passa na rua, certo? Porque tem uma variação de espaço entre eles. Então, não pense, enfim, sempre que você. Assim, não pense que o garoto tá parado. Tudo que tá parado não significa que ele está em movimento em relação a algo, beleza? Então você tem um menino parado, sentado na cadeira. Em relação à cadeira, ele está parado. Em relação à escola, ele está parado. Mas em relação a um satélite em órbita, ele não tá parado, ele tá em movimento, ok? Em relação a alguém que observa esse menino da Lua, ele tá em movimento, porque a Terra tá sempre girando, não é mesmo? Então, é isso. A noção de movimento ou repouso depende do referencial.